Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estamos aqui de volta dando continuidade ao estudo aí da composição química das células e nessa aula de hoje estaremos falando tudo sobre proteínas. Estaremos abordando aí as principais funções exercidas aí pelas proteínas nos organismos dos seres vivos e dentro das células. Antes de começar a nossa aula, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, seu comentário, tá? E se possível também compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. Então vamos para a vinheta e logo após vamos dar início aí sobre a aula sobre proteínas. Muito bem, vamos falar então a partir de agora sobre proteínas. A principal função, a principal finalidade das proteínas é a função estrutural, ou seja, as proteínas estarão formando as estruturas celulares ou as estruturas dos organismos. Olha agora na sua mão, na ponta dos seus dedos, você vai ver suas unhas. Suas unhas nada mais são do que proteína. Olha aí seus cabelos também são proteínas. E as nossas células vão ser formadas em grande parte também por proteínas. Então, as proteínas irão formar as estruturas dos organismos, tá? Tanto estruturas celulares quanto estruturas corporais, tá? Então, essa é a principal função, a principal finalidade das proteínas. Tá? As proteínas vão ser formadas aí, tá? Por moléculas menores chamadas de aminoácidos. Então as proteínas, nós falamos que elas são macromoléculas complexas e elas serão formadas por aminoácidos. Nós temos em torno de 20 aminoácidos e esses aminoácidos irão aí, né, ser agrupados em sequências. E esses agrupamentos sequenciais irão formar os diferentes tipos de proteínas encontradas nos seres vivos. Tá? Então aqui eu tenho os tipos, né, de aminoácidos que estão se agrupando e formando, né, se eu considerar esse conjunto de aminoácidos ligados um ao outro, tá? Eles estão formando o que nós chamamos de proteínas. Tá? E aqui está o esquema de uma proteína. A proteína vai ter um grupo carboxila, tá? Que é esse grupo COOH, e um grupo amina, né? O H2N. Vai ter um carbono alfa, tá? Esse carbono alfa é onde vai estar ligado tanto o grupo amina quanto o grupo carboxila, e também a cadeia lateral ou radical. O que irá mudar em uma proteína vai ser este radical. Todas as proteínas vão ter, então, em comum, né, o carbono alfa, o grupo amina e o grupo carboxila. Ok? Então, essa é a estrutura básica de uma proteína. As proteínas vão formar estruturas, né, tridimensionais, tá? Elas vão ter estruturas primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e assim sucessivamente. Tá? Aqui eu tenho alguns tipos de proteínas, tá? Por exemplo, as proteínas actina e miosina, que são proteínas que vão formar as células musculares, são proteínas responsáveis pela contração muscular. O colágeno, tá? Que vai ser componente aí também da estrutura dos músculos, dos tendões, da pele. A queratina, que também vai fazer parte da formação da pele, da formação dos cabelos, das unhas. Os hormônios, né, insulina e os hormônios de crescimento, que vão ser importantes aí para o funcionamento, né, ideal dos diversos organismos. A hemoglobina também é uma proteína que vai servir para carregar o oxigênio, né, fazer o transporte de oxigênio dentro do organismo, né. A hemoglobina vai ser aquele pigmento vermelho que vai estar nas hemácias. Tá? Eu falei até na aula anterior
que a hemoglobina necessita de sais de ferro para formar, né, essas proteínas. Então eu vou ter, né, sais de ferro também fazendo parte, né, integrando aí a formação dessas proteínas. Eu vou ter os anticorpos, que vão fazer a defesa do organismo, que vão neutralizar substâncias tóxicas ou destruir, neutralizar organismos patogênicos do nosso corpo, ou até mesmo substâncias estranhas do nosso corpo. Temos também as proteínas plásticas, né? Proteínas essas responsáveis pela coagulação do sangue, tá? Pelo equilíbrio dos líquidos do sangue, pela formação de estruturas, tá? E temos as proteínas musculares, que vão trazer o tônus muscular, né? Que é o caráter aí que vai dar o equilíbrio do músculo. E eu vou ter também as enzimas. Enzimas essas que são proteínas que vão auxiliar na quebra, né, de moléculas maiores, moléculas grandes e moléculas menores. Então as enzimas, né, vão fazer vão acelerar as reações dentro dos organismos, reações químicas, tá? Então essas enzimas fazem a quebra. Por exemplo, as lipases. A lipase vai ser uma enzima que vai fazer o quê? Que vai quebrar a molécula de lipídio, tá ok? Então a função das enzimas é quebrar moléculas complexas e moléculas menores. Aqui eu estou mostrando o grau, né, da estrutura, né, das proteínas. Lembrando que as proteínas vão ser formadas então pelos aminoácidos. Os aminoácidos vão estar ligados uns aos outros aí através de ligações que nós chamamos de ligações peptídicas, tá? Nessas ligações peptídicas vai ter a formação aí de água, tá ok? As ligações peptídicas, então vocês têm que lembrar que as ligações peptídicas são responsáveis pela união aí dos aminoácidos para formar as proteínas, tá? E quando ocorre essa ligação, elas vão estar em uma sequência reta. Nós falamos que ela é uma estrutura primária. Quando essa estrutura se enrola sobre si, ficando como se fosse um cabo de telefone, nós falamos que ela está na estrutura secundária. Agora imagina aquele cabo de telefone, né, enroladinho. Se você fizer uma bolinha, dar uma enrolada, dobrar ele sobre ele mesmo uma vez, teríamos aí uma estrutura terciária. Se você pegar aquela cabo de telefone e enrolar tudo ele mesmo, fazer uma bola bem maciça com aquele cabo de telefone que simboliza a nossa molécula de proteína, nós teremos aí uma estrutura quaternária. Então, né, aí tem os graus, né, da estrutura das proteínas: primária, estrutura secundária, terciária e quaternária. Nas provas podem cair, né, perguntar sobre a questão, as proteínas quando são aquecidas demais, ou o pH muda, o pH dentro das células, o que vai alterar essa estrutura das proteínas, né? O grau de saturação das proteínas aí é principalmente a temperatura. Então a temperatura vai fazer essas estruturas das proteínas serem desconfiguradas. Então nós falamos que a proteína fica desnaturada, tá? Muda-se o grau, né? Muda-se a estrutura. Se ela tiver estrutura secundária, estrutura terciária ou quaternária, ela vai ser totalmente desconfigurada, tá? Um exemplo de desnaturação da proteína, por exemplo, é o ovo. Você quebra o ovo ali numa xícara, ele está tudo molinho, a clara molinha, a gema molinha. O ovo basicamente é formado por proteínas. Se você aquece aquele ovo, o que, que acontece? Aquela proteína que era maleável, que era molinha, transparente, ela muda suas cores, muda sua densidade, fica também dura, rígida, tá? Isso acontece graças à desnaturação da proteína. Tem um detalhe: a proteína, depois de desnaturada, ela não volta mais a ter a sua estrutura que nem era anteriormente, tá? Não é reversível esse processo, tá, de transformação aí, de desnaturação da proteína através da temperatura. Então essa foi nossa aulinha aí sobre proteínas. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.